Bom dia, que bom estar com você nesta manhã. O tema da nossa ministração nesta manhã é restaurando o altar da oração. Diga, restaurando o altar da oração. Tiago capítulo 5, verso 13 a 16, hoje nós vamos falar um pouco de oração. Amém? Entre vocês há alguém que está sofrendo ou alguém aflito, que ore, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé, diga, a oração feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais uma vez, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Que nesta manhã, meu Pai, esta palavra possa entrar no nosso espírito e que sejamos totalmente transformados. Que haja um mover de glória neste lugar, que haja uma unção sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Diminua um pouquinho para mim esse ar, esse climatizador, só um pouquinho, tá bom? Só para tirar um pouquinho o barulho, os 5, ok? Na semana passada, queridos, quantos aqui vieram domingo passado? Quantos lembram o tema da ministração de domingo passado? Movendo-se no sobrenatural. Isso aí, Bruna. Movendo-se no sobrenatural. E aí nós falamos, queridos, que nós que queremos, citamos aquele texto do profeta, né? Aquele moço que ele sai de casa e de repente ele olha e ele vê totalmente aquele local tomado pelo exército inimigo. Ele olha, ele volta para o profeta e fala: olha, nós estamos fritos, estamos num beco sem saída, porque não tem mais solução, nós estamos cercados pelo inimigo. E a Bíblia diz que naquele momento o profeta, então, ele ora pelo seu servo e Deus abre os seus olhos. E ali então eu citei 3 pontos. A primeira coisa, nós precisamos que a nossa visão espiritual se abra, para vivermos no sobrenatural. Porque a vida do cristão, o sobrenatural precisa se tornar natural, mas é sobrenatural. Mas o cristão, ele vive no sobrenatural, mas ele precisa, esse sobrenatural tem que se tornar natural, porque é tão natural vivermos o sobrenatural, que se torna natural. Então nós precisamos que a nossa visão se abra, não para vermos as dificuldades, os problemas, os desafios, mas para vermos aquilo que Deus de fato tem para nós, vermos com a visão dos céus. Para movermos no sobrenatural, nós precisamos de fé, uma ação de fé. Ninguém consegue se mover no sobrenatural se não for por fé. E também nós precisamos confiar no livramento de Deus, confiarmos plenamente em Deus. Porque os olhos daquele servo eram as suas adversidades e as suas lutas. Mas quando os olhos se abrem, eles veem que era muito maior o número do exército que estava com eles do que aqueles que estavam no mundo. Então entenda, queridos, para nos movermos no sobrenatural, nós precisamos que os nossos olhos se abrem, nós precisamos andar no sobrenatural. Porém, nós precisamos entender também que eu só entro no sobrenatural se eu tiver uma vida de oração. Diga, eu só entrarei, eu só viverei o sobrenatural se eu tiver uma vida de oração. A oração, queridos, é o oxigênio espiritual da igreja. A igreja, se não orar, a igreja não sobrevive. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis. E nós precisamos intensificar o nosso tempo de oração, o nosso entendimento sobre oração.
enquanto os nossos olhos não estiverem abertos para entrarmos num tempo em Deus de oração, de busca, jamais entraremos nesse sobrenatural. Nós estamos agora fechando, praticamente estamos terminando o ano de 2024. E nesse ano 2024, nós, durante os 365 dias, não sei se é 365 ou 366, esse ano é o quê? É 366 dias de oração, nós estamos completando aqui na igreja. Todos os dias nós temos uma torre de oração. Todos os dias nós temos alguém orando. Quando você vê lá no grupo da igreja ou em algum grupo, uma lista ali completa, uma lista ali com todos os dias, ali é para que você coloque seu nome, que você tire um dia, venha na igreja e que você ore. Então nós estamos completando 366 dias de oração. Quando fecharmos dia 31, nós completaremos então 366 dias de oração. Porque nós entendemos, queridos, que sem oração nós não vamos. Sem oração nós não funcionamos. Sem oração as coisas não acontecem. No próximo ano você vai ter um novo desafio de oração. Porém, algo que a igreja precisa entender é sobre oração. Diga, eu preciso orar. Diga mais forte, eu preciso orar. Ao longo da história da Bíblia, nós encontramos, queridos homens e mulheres de Deus, que encontraram na oração, primeiro, força para vencer as dificuldades. Se você quer vencer dificuldades na sua vida, você só vai encontrar na oração. Você só vai ser fortalecido através da oração. Nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que perseveraram em meio às provações, mas eles perseveraram através da oração. Jamais um cristão consegue permanecer ou perseverar nas provações se ele não estiver orando. Mas esses homens e mulheres que nós encontramos na Bíblia, queridos, eles viveram essa perseverança em meio às provações, porque oraram. E nós precisamos orar. Nós encontramos, queridos, homens e mulheres que experimentaram o poderoso poder de Deus, o mover de Deus nas suas vidas, nas suas comunidades, porque eles oraram. Então nós precisamos entender, queridos, que a oração é o oxigênio, é o combustível que nos leva a viver o dia a dia, a vencer as batalhas no casamento, as batalhas financeiras, as batalhas na família, as crises, as enfermidades. Somente a oração nos dá poder para vencermos todas essas coisas. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a oração muitas vezes é tão negligenciada no meio da igreja e entre as famílias. Mesmo sabendo que a oração é o oxigênio que nos leva a viver o sobrenatural, mesmo sabendo que a oração é o que nos leva a perseverar em meio às provações, mesmo sabendo que a oração é o que nos leva a vencer as dificuldades, mesmo sabendo que a oração é o que nos leva a vencer crises dentro do casamento, mesmo sabendo que a oração é o que nos leva a mudar a nossa vida financeira, mesmo sabendo que a oração é o que nos leva a vencer as enfermidades, ainda negligenciamos a oração. E nós precisamos mudar sobre isso. E quando nós começamos a estudar um pouco o livro de Tiago, principalmente o capítulo 5, Tiago aqui, ele escreve uma carta prática. E Tiago, ele começa a nos levar a redescobrir o poder e a necessidade de orar em todas as áreas, orar em todo o tempo. Tiago aqui, ele nos dá o ensinamento que a vida cristã, ela só será uma vida de vitória, de conquista, se nós entendemos o poder e a necessidade de oração. Diga poder e necessidade. Quando nós olhamos aqui, queridos, Tiago então ele nos exorta a viver uma vida de oração. E aqui Tiago, é interessante, quando Tiago começa a escrever esta carta, Tiago fala que nós não podemos orar somente nos momentos de dificuldade, não. Essa semana eu e a apóstola e o Gui, nós fomos para São Paulo, ministramos na quarta-feira à noite na nossa igreja de São Paulo. Depois na quinta-feira pela manhã nós fomos lá para São José dos Campos. Pegamos a Dutra e, queridos, incrível
Quando você olha os romeiros descendo a Dutra praticamente uma faixa interditada, porque a quantidade de pessoas é imensa. E eles andando 100, 200 quilômetros lá para Aparecida, eles estão descendo para Aparecida. E muitas vezes, queridos, nós oramos apenas no momento de necessidade, somente quando estamos passando pelo dia mal. E quando você olha aqui para Tiago, Tiago aqui nos traz o ensinamento que nós precisamos orar em todo o tempo, em todos os momentos. E eu quero nesta manhã refletir com você 3 ensinamentos que Tiago nos dá através desse texto. Primeiro ensinamento: Tiago nos ensina a orar em todas as circunstâncias. Diga: orar em todas as circunstâncias. Diga mais forte: orar em todas as circunstâncias. Então ele começa no verso 13 falando: está alguém entre vós sofrendo ou aflito? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém contente? Cante louvores. Então Tiago aqui ele nos fala que nós precisamos orar em todos os momentos. E ele fala: olha, você está aflito? Ore. Você está alegre? Celebre, cante louvores ao Senhor. Então aqui Tiago ele aborda 2 realidades, 2 fundamentos aqui, 2 realidades fundamentais para a vida. E eu quero que você hoje aprenda sobre isso, porque é uma chave para mudar a sua vida. A primeira coisa, Tiago aqui ele fala sobre a aflição e o que devemos fazer em meio à aflição. Então a vida cristã, queridos, não é uma vida isenta de aflições. De vez em quando nós passamos por problemas, por lutas, passamos por questões que não gostaríamos de passar, mas tudo isso vem para que possamos ser perseverantes. Então Tiago ele começa dizendo: olha, você está aflito. E quando ele fala esse termo aflito, o original aqui fala sobre um amplo espectro de dificuldades. Então aflito aqui ele fala sobre tribulações pessoais, pressões externas, problemas de saúde, pressões espirituais. Então aqui ele fala qual é o remédio. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: apóstolo, eu estou aflito, cheio de problemas pessoais, problemas de saúde, problemas de familiares. Eu estou aqui cheio de angústia, estou angustiado, eu estou cheio de sentimentos ruins. Qual que é o segredo? O Tiago aqui nos dá a resposta. Eu entrei aqui hoje vivendo um problema financeiro terrível. Tiago nos dá a resposta. Eu entrei aqui hoje vivendo um dia mal. Tiago aqui nos dá a resposta. O que Tiago fala? Se você está aflito, ore. Ore. O remédio, queridos, para a solução das dores ou das dificuldades não é desespero, não é arrancar os cabelos, não é fugir, não é entrar numa caverna, mas a solução é orar. A solução é orar. Algo que estamos negligenciando, mas Tiago fala: nós devemos orar em todas as circunstâncias. Você está aflito, você está passando por lutas, ore. Nós precisamos aprender, queridos, transformar as nossas aflições em oportunidades para clamarmos a Deus. Estamos passando por dificuldades, por lutas. Nós precisamos entrar num tempo de oração em Deus, porque Deus é o único que pode resolver os nossos problemas. Às vezes achamos que a solução para os nossos problemas está no patrão, está no pastor, está no discipulador, está no amigo. Não, a solução está em Deus. A oração, queridos, a oração tem o poder de resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Nós precisamos aprender a colocar os nossos problemas, entregar para o único que tem poder para resolver os nossos problemas. Então fala para o teu irmão: você está aflito, meu irmão? Qualquer tipo de aflição, ore. E aí então, Tiago, louve, aleluia, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos
anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você está vivendo um momento ruim? Ore a Deus. Ore a Deus. Ele tem poder para mudar a sua vida. Então Tiago, ele nos mostra que nos momentos de aflições nós devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Orar. Mas Tiago também, ele continua, ele fala: você está alegre, o que você faz? Louve. Você está feliz? Louve a Deus. Interessante, queridos, porque o louvor também é um tipo de oração, porque é um meio de nós nos conectarmos a Deus. Então Tiago está dizendo que nós precisamos nos conectar a Deus em todo o tempo. Se nós estamos tristes, se nós estamos aflitos, a solução é nos conectarmos a Deus através da oração. Se nós estamos alegres, celebrando, felizes, a solução também é nos conectarmos a Deus através do louvor e através da adoração. Este é o grande segredo que Tiago nos ensina. Mas nós precisamos nos conectar a Deus em todo o tempo, tanto nos momentos ruins, como também nos momentos bons. A igreja, queridos, precisa aprender a depender mais de Deus. A igreja precisa aprender a se conectar mais com Deus. A igreja precisa aprender a estar conectado com os céus em todos os momentos. Se nós queremos vivermos de fato, queridos, o sobrenatural, a nossa conexão com Deus precisa ser constantes. Eu quero que você pare e avalie um pouco como que está a sua conexão com o céu, como que está a sua conexão com Deus. Será que você é aquele que no momento da aflição ora, ou no momento da aflição murmura e fica louco? Será que você no momento da alegria você louva, ou no momento da alegria você simplesmente se fecha e se afasta de Deus? Tem algumas preocupações, queridos, que eu confesso que eu tenho tido bastante. Quando eu olho para a minha geração, quando eu olho para a minha infância, a minha juventude, eu vim de um tempo, queridos, onde a igreja entendia o seu verdadeiro compromisso com Deus. A igreja, ela entendia que independente de circunstâncias ou situações, adorar a Deus era algo natural, era algo constante. Mas nós vivemos hoje uma geração, queridos, se o cachorro quebrou a patinha é motivo de eu não vir na igreja. Se eu passei um problema lá na minha casa, eu fico sem vir na igreja, o pior, não sente falta. Nós precisamos reavaliar algumas coisas. Nós precisamos reavaliar, queridos. De vez em quando eu falo com a apóstola, eu falo assim: olha, nós temos um culto na semana. E tem gente que tem coragem de faltar 2, 3 domingos e falar que está bem. Eu não entendo isso. Eu não entendo esse nível de gratidão a Deus, porque para mim, vir na igreja é um motivo de gratidão. Porque eu passei a semana toda Deus me abençoando, Deus me guardando, Deus me dando livramento. E quando chega o final de semana, obviamente eu venho cultivando a minha vida espiritual todos os dias em casa. Mas quando chega final de semana, é o momento de eu estar com a igreja adorando a Deus. Nós precisamos de um povo mais comprometido. Um povo, meu irmão, que não é porque eu não tenho carona, eu não vou na igreja, porque o tempo está muito quente, eu não vou na igreja, porque está muito frio, eu não vou na igreja, porque a nuvem está de chuva, eu não vou na igreja, porque o sol está muito forte, eu não vou na igreja, porque o cachorro está com dor no dente, eu não vou na igreja. Meu irmão, para com isso. Nós precisamos ser cristãos mais fervorosos, acima de tudo mais grato a Deus. Nós precisamos ser cristãos que entendemos que vir na igreja é um privilégio. É um privilégio, ainda temos o privilégio de vir na igreja.
Porque na igreja, se eu estou aflito, aqui eu oro. Mas se eu estou feliz, aqui também eu celebro. Se eu estou triste, aqui eu clamo a Deus. Mas se eu estou contente, aqui eu pulo de alegria. Porque eu entendo que adorar a Deus é gratidão e é um prazer. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo isso, meu irmão? Fala assim para ele: você não é aqueles crentes que o apóstolo falou não, né? Que qualquer coisinha falta. Meu irmão, eu quero que você leve isso muito a sério, porque nós precisamos de um povo mais fiel a Deus, um povo que de fato deseja buscar e servir a Deus. Primeiro então, queridos, que nós falamos, Paulo então nos traz, Tiago então nos ensina que nós precisamos orar em todas as circunstâncias. Se estamos aflitos, nós oramos, mas se estamos felizes, nós celebramos, amém? Segundo ensinamento de Tiago aqui ele fala sobre o poder da oração pela cura. E ele fala aqui no verso 14 e 15: está alguém entre vós doente? E ele fala qual que é a solução: chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui ele fala sobre a vida em comunidade. Aqui ele nos traz um ensinamento, queridos, tremendo. Ele fala sobre a oração pela cura física e a oração pela cura também espiritual. Primeiro ele fala sobre a oração pelos enfermos. E ele nos exorta a entendermos: se houver alguém entre nós doentes, o que nós devemos fazer? O que nós faremos? Chama os presbíteros. Quem são os presbíteros? Quem são os presbíteros? Os pastores, os líderes. Então, aquele que é líder na casa de Deus, aquele que é um pastor, aquele que é líder de frente, ele é um presbítero. Então a Bíblia diz que se você está passando por problemas de enfermidade, a Bíblia fala que você não deve enfrentar coisas sozinho, porque nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Então tem gente que está lá morrendo: não, mas eu não peço ajuda, eu só peço ajuda ao Senhor. Não, Tiago está ensinando. Você está passando por enfermidade? Chame os presbíteros. Eles vão lá, eles vão orar por você. Queridos, às vezes a gente foca apenas: eu quero que os apóstolos vão. Queridos, nem sempre nós podemos. Mas quantos pastores nós temos aqui? Quantos líderes de ponta nós temos aqui? Eles vão ungir você, eles vão abençoar você, porque é uma palavra que Tiago está nos ensinando aqui. E ele fala que essa pessoa, ela vai ser ungida, e a Bíblia diz que ele será curado. Então aqui, queridos, nos ensina uma prática de dependência no sobrenatural de Deus. Tem enfermidades, queridos, que você vai vencer essas enfermidades através da oração. Quando nós oramos, quando nós ungimos, quando nós declaramos a cura de Deus. Quando nós olhamos aqui para o azeite era uma cultura bíblica que simbolizava aqui cura e também consagração. E a Bíblia nos ensina, queridos, é você ser ungido, é alguém ir lá ungir você, é liberar cura de Deus sobre você e você receber o milagre de Deus. A Bíblia diz que quando nós ungimos os enfermos e oramos, nós estamos pedindo a intervenção de Deus. Deus intervenha nessa situação, nessa realidade, mude. E a Bíblia diz que a oração da fé, diga oração da fé, diga oração da fé. Não é qualquer oração, aquela oraçãozinha de qualquer jeito, não, oração da fé. Quando você está enfermo e você chama um presbítero, chama um líder para orar por você, a Bíblia diz que a oração da fé vai curar o enfermo. Eu me lembro quando eu olho para esse texto falando sobre a oração da fé, eu me lembro há muitos anos atrás, a Cris e o Carlos, há muito tempo atrás, eles trouxeram uma banda aqui em Barretos. Qual que era o nome da banda? É Trazendo a Arca, né? Trazendo a Arca. Davi, né? Davi Sasser. É isso? Sasser. Aí nós eles armaram lá o palco, lá no centro da cidade, na praça, era um evento gratuito. E aí chamamos o conselho de pastores, estava no tempo de chuva. E aí chamamos o conselho de pastores: gente, vamos orar para que não chova. E eu me lembro que nós nos reunimos, nós reunimos para poder orar. E de repente falamos: agora nós vamos sair, nós vamos lá na praça e nós vamos orar. Não vou falar o nome do pastor, mas teve um pastor que
Não, nós vamos lá porque Deus vai mudar e tal. E pegou o guarda-chuva e saiu. Eu olhei para ele e falei assim, peraí, nós estamos saindo para orar para não chover. Não vou falar o nome dele, tá? Não é da nossa igreja, já até faleceu esse pastor. Ele pegou o guarda-chuva, colocou debaixo do braço. E eu falei assim, meu irmão, onde você vai com esse guarda-chuva? Nós vamos orar. E por que você está levando o guarda-chuva? Mas vai se chove. Eu falei, como é que é? Vai se chove? Nós estamos orando para não chover. Você leva o guarda-chuva. Muitas vezes é assim que nós fazemos. Às vezes, queridos, a oração da fé nossa é o seguinte: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não fizer, Deus, eu já vou buscar o caminho B. A Bíblia diz que a oração da fé, e queridos, muitas vezes é isso que falta em nossas vidas, é oração de fé. E fé, queridos, não é simplesmente você saber que Deus pode fazer, mas é você ter a plena confiança que Deus vai fazer. Isso é caminhar no sobrenatural. Nós precisamos da oração da fé em todas as áreas. É para curar o enfermo, é para vivermos o sobrenatural, é para entrarmos no novo nível, é para ver a nossa casa transformada, é para ver milagres acontecendo. A oração da fé tem o poder de mudar a nossa história. Você consegue entender isso? Talvez, queridos, está faltando na sua vida oração. Mas talvez não é só a oração, está faltando a oração, mas está faltando a oração da fé. Aquela oração que você sabe que Deus vai fazer, aquela oração que você sabe que Deus vai agir, aquela oração que você sabe que Deus vai romper e nós vamos viver o sobrenatural. Diga, a oração da fé tem o poder de transformar. Tiago aqui então ele fala sobre a oração da fé que traz cura física, mas também ele fala sobre uma oração que traz cura espiritual. Ele fala aqui que o Senhor vai levantar os doentes, mas também se houver cometido pecados, Tiago fala que há perdão disponível. Tiago fala que quando nós fazemos a oração da fé, quando nós confessamos, além do Senhor trazer cura sobre o corpo, Deus também traz cura sobre a nossa vida espiritual. A igreja precisa retomar este caminho, querido. Nós precisamos retomar esse processo de vivermos a oração da fé. Nós precisamos praticar a nossa confiança total em Deus, que Ele vai fazer, que Ele vai restaurar. É confiança. É você confiar em Deus de uma forma tão poderosa que você sabe que Deus está agindo na sua vida. Você sabe que Deus está se movendo, Deus está rompendo, Deus está quebrando os grilhões, Deus está abrindo caminhos, Deus está mudando a tua vida. Ei, olha aqui para mim. Eu quero que você saia daqui hoje confiando nesse Deus poderoso, sabendo que Ele vai mudar a tua história. Não importa, meu irmão, como você entrou aqui, o que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. Nós precisamos, queridos, redescobrir a fé que ousa, que se atreve a viver milagres. Escute, nós precisamos nos atrever, nós precisamos ser ousados para vivermos uma vida de fé, uma fé tão forte que nos leva a romper com o natural e andar no sobrenatural. Ah, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas o Senhor manda te dizer que você precisa hoje subir o nível. Você precisa ser mais ousado, você precisa ser mais atrevido, você precisa começar a confessar a palavra, você precisa começar a entrar nos lugares áridos, os lugares secos, os lugares que você vê que não faz sentido, e a sua visão se abrirá e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Saia deste natural e comece agora a entrar no sobrenatural de Deus. Começa a viver esse sobrenatural na tua casa, começa a viver esse sobrenatural na tua família, começa a viver esse sobrenatural em todas as áreas da tua vida. Deus, nesta manhã, Ele está rompendo com limitações de pessoas que estavam travadas, pessoas limitadas, e hoje o Senhor está dizendo: vá, rompa, ande, veja, caminhe, enxergue o sobrenatural
se tornará natural na sua vida. E aqueles que recebem, aplaudam o Senhor. Aplauda mais forte, diga aleluia. Diga a oração. Diga a oração da fé. Diga a oração da fé. Vai me levar a viver o sobrenatural. E por último, confessar pecados e orar uns pelos outros. Verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para quê? Para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem algum justo do teu lado, hein? Hã? Tem algum justo? O que é justo? É alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Quantos aqui foram justificados pelo sangue do Cordeiro? Então deixa eu perguntar de novo: tem algum justo aí do seu lado? Meu irmão, sabia que talvez você está perdendo a grande chance de receber uma oração poderosa e eficaz de alguém que está aí do teu lado? De vez em quando a gente fala assim: não, mas eu quero a oração do apóstolo, dos pastores, da intercessão, da libertação. Meu irmão, Tiago aqui ele começa a nos ensinar algo que nós precisamos. Ele traz aqui dois ensinamentos tremendos. Primeiro, ele fala sobre confissão de pecados. A confissão é um princípio vital à saúde espiritual da igreja. A primeira coisa, queridos, você precisa aprender a confessar os seus pecados. E a Bíblia diz que quando confessamos os pecados, somos sarados. Quando eu falo confissão de pecados, queridos, não é que eu vou trazer você aqui à frente e você vai confessar teu pecado, não. Mas existe ambiente próprio. Quantos aqui já fizeram 30 semanas? Você viu como que o 30 semanas é um ambiente de cura? O 30 semanas é um lugar, queridos, onde você abre teu coração e ali você, primeira coisa, você tem uma restauração com Deus, com você e com o próximo. Agora, por que o 30 semanas funciona tão bem? Porque o 30 semanas é um ambiente de partilha. E quando você coloca para fora o que está dentro de você, é uma confissão. A Bíblia diz que vem cura. Nós estamos num projeto lindo, maravilhoso. As mulheres chamam RTM, Resolução de Toda Mulher. E os homens, RTH, Resolução de Todo Homem. São dois projetos que nós já fizemos com os líderes e agora nós vamos espalhar na igreja. São projetos lindos que também trabalham cura. E esses dois projetos, queridos, é um ambiente de cura. É um ambiente de confissão, é um ambiente que quando você coloca para fora, você começa a ser curado. E Tiago está falando que muitas vezes, queridos, curas não vêm porque não há confissão de pecados. Não há confissão, não se coloca para fora. Exemplo, nós sabemos muito bem que qualquer pessoa que tem algum problema emocional, por que essa pessoa procura um terapeuta, um psicólogo, um terapeuta? Porque lá ele coloca para fora as suas mazelas. E é muito interessante porque muitas vezes o terapeuta ele não vai falar nada. E aí a pessoa sai de lá e fala: nossa, você não sabe quanto você me ajudou. Ele não falou nada. Mas só o fato da pessoa colocar para fora, a pessoa já é curada. E Tiago está dizendo aqui que quando nós confessamos, tem pecados que nós só vencemos quando há confissão, quando nós colocamos para fora. Se nós não confessarmos, não colocar para fora, ele sempre vai ser uma luta em nossas vidas. E enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. E pessoas começam a ter problemas físicos, porque tem muitas mazelas guardadas dentro dela. Mas quando ela coloca para fora, ela começa a ser curada. Então a primeira coisa que Tiago começa a nos ensinar aqui,
Tiago nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados, confissão de pecados. Você precisa de pessoas que você abre o coração. Você precisa de pessoas que vão te ajudar a vencer áreas na sua vida. Igreja, entenda isso. Seja o teu discipulador, seja um confidente, seja alguém com maturidade espiritual que vai te ajudar. Então, primeira coisa, Tiago, ele começa a nos ensinar sobre isso. Ele começa a falar sobre a confissão de pecado. Se você quer ser curado, se você quer ser liberto, se você quer ser restaurado, quando nós confessamos as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós confessamos, primeira coisa, há perdão de Deus. E Deus muitas vezes usa pessoas para nos abençoar. Meu irmão, entenda que isso é necessário. Você precisa criar esse entendimento. Talvez você precisa ir para o ambiente do 30 semanas. Talvez você precisa estar debaixo de um discipulado e abrir teu coração para o discipulador. Você precisa entrar no RTM, RTH. Mas você precisa do ambiente de cura. A igreja precisa viver isso, orando, onde pessoas vão te ouvir. Segundo Tiago fala sobre orar uns pelos outros. Diga, orar uns pelos outros. E aqui ele fala que haverá cura, tanto física como também cura espiritual. A oração de um justo tem poder. Às vezes, meu irmão, você está tão desesperado e alguém do teu lado tem a resposta que você precisa. Alguém que está do teu lado que talvez você nem conheça, mas alguém que é justo. Alguém que é temente a Deus, que tem um coração em Deus. Ele tem a chave, ele tem o poder para te abençoar e você sair liberto. Sabe o que eu queria? Que a gente criasse esse hábito. Eu queria que você, de vez em quando o Espírito Santo tocar em você, coloque a mão na pessoa que está do teu lado e ore por ela. Abençoa a vida dela. Libera a presença de Deus sobre ela. Comece a ministrar sobre ela. Deixa o Espírito Santo mover, queridos. A oração do justo, ela é poderosa. E Tiago está nos ensinando, a oração é a chave que move todas as coisas. Mas a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. E é interessante quando ele fala que esse termo é eficaz. Aqui sugere uma oração fervorosa, energizada pelo poder de Deus. Ah, meu irmão, tem tanto homem e mulher de oração do teu lado, que tem aí homens e mulheres que buscam a Deus no dia a dia, e que quando ora por você, algo é girado do reino do Espírito, portas começam a se abrir, milagres começam a acontecer. A oração de um justo tem grande impacto, porque move o coração de Deus, traz transformação. E como é saudável quando a igreja entende isso, e a igreja começa a exercitar isso, a igreja começa a praticar isso, a igreja começa um orando pelos outros, um se preocupando com o outro, um liberando a bênção de Deus sobre a vida do outro. Isso é algo tremendo. Nós vamos começar a praticar isso, queridos, porque nós sabemos que a oração, ela é poderosa. A confissão, ela é poderosa. Ela cura enfermidades, ela cura o espiritual, ela cura o físico, ela cura o emocional. A oração é poderosa, ela liberta, ela restaura. A confissão traz cura e opera milagres. A igreja precisa, os justos precisam se levantar para orar um pelos outros. Se nós queremos ver cura e restauração, nós precisamos começar a praticar isso. Às vezes você acha, não, a cura do meu irmão está quando o apóstolo libera aqui na frente. Não, meu irmão, a cura do teu irmão muitas vezes está quando você ora pelo teu irmão, quando você exerce o teu chamado, quando você intercede. Tem alguém doente, você vai até esse enfermo e você ora por ele, e você abençoa a vida dele. Tem alguém passando por necessidade, não precisa alguém chegar aqui e falar assim, ora por tal pessoa. Não, porque o teu problema é o meu problema. Eu quero ser um contigo. Nós somos uma família, nós somos a família da fé, e como família da fé, eu quero ser uma bênção de Deus na sua vida. A igreja, queridos, precisa praticar isso. Nós precisamos desesperadamente de uma vida de oração. Nós precisamos, a oração deve ser a nossa primeira resposta em todas as situações. E é só chamar,
Jesus. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, é só chamar. Ore, ore, ore. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Diga, Pai. Diga, Pai, eu quero ser ousado, e eu quero ser usado para abençoar a vida dos meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que muitas vezes o teu milagre está na vida de alguém? Quando você começa a se desprender um pouco das suas preocupações, de orar apenas por você e começa a orar pelo outro, Deus começa a se mover na sua vida. Quando você começa a se preocupar com o outro, eu quero ser bênção na vida do meu irmão, eu quero semear, eu quero ajudar, eu quero ministrar, eu quero ser um com o meu irmão, Deus começa a tomar as suas causas. Quero fazer um desafio para terminarmos. Primeiro desafio, que a igreja redescubra o poder e a profundidade da oração. Diga todos os dias: eu vou orar. Todas as circunstâncias, eu vou orar. Em todo momento, eu vou orar. Segundo, que oremos em todas as circunstâncias, tanto no tempo bom, quanto no tempo ruim. Tanto na dor, quanto na alegria. Terceiro, que possamos restaurar a prática de orarmos pelos enfermos. Você vai orar e milagres vão acontecer. E por último, que sejamos uma comunidade de confissão, intercessão, oração eficaz, onde o poder de Deus se manifesta de maneira palpável. Você não vai mais guardar ou esconder as suas aflições, seus pecados, mas você vai confessar.